Olá, meus alunos do STHG, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor William Cabral e é sempre um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos para a nossa aula de escritos paulinos. Nós vamos falar sobre a primeira e a segunda epístola aos Tessalonicenses. Certo de que vocês vão ter uma aula excelente. Eu já peço a iluminação do Espírito Santo e para que você me acompanhe em oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento em que aqui estamos, Senhor. Continua conosco, Senhor, em todo o tempo, nos mostrando, Pai, tudo aquilo que Tu queres, Pai, que nós venhamos aprender. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Mas também queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê a tranquilidade e a paz que nós precisamos no nosso dia a dia para continuarmos com os nossos estudos. Tudo isso eu Te peço Te agradecendo, sabendo que Tu tem ouvido as nossas orações. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu Te agradeço. Amém. Bom, meus queridos, vamos para a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. O autor é Paulo, a data aproximada é 50 depois de Cristo, nos nossos anos. O tema são os dois consolos do ministério passado e a volta futura do Senhor. Palavras-chave são agradecimento, vinda, esperança e caridade. Quero fazer um breve prefácio aqui, retirado da Bíblia Plenitude, para que os irmãos possam, então, nos acompanhar e serem inseridos nessa narrativa importantíssima. O Evangelho chegou à Europa pela primeira vez em 49 depois de Cristo. Isso aconteceu quando, em sua segunda viagem missionária, Paulo e seu grupo responderam à visão noturna do homem macedônio a navegarem para Troade, lugar da antiga cidade de Troia, para uma ilha egéia de Samotrácia e depois para Neápolis. A cidade portuária de Filipos, chegaram à cidade portuária de Filipos. Aqui o apóstolo encontrou a negociante Lídia, exorcizou o espírito de adivinhação de uma jovem escrava e foi publicamente espancado e erroneamente preso. Ao saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, as autoridades imperiais se desculparam, libertaram-no e incitaram a deixar a cidade. Eles o fizeram. Viajaram cerca de 150 quilômetros em direção sudeste, mais precisamente para encontrar com a Tessalônia. Como tinha por costume, relata Lucas, eles chegaram a Tessalônia e Paulo foi para a sinagoga no local e pregou durante várias semanas, argumentando que Jesus, o filho do carpinteiro de Nazaré, era de fato o Messias, o ungido de Deus, prometido há muito pelas Escrituras. Aqui Paulo estabelece a segunda maior igreja do continente europeu, irmãos. Dentre aqueles que aceitaram a mensagem não estavam somente judeus, como Aristarco, mas também gregos devotos, gentios que frequentavam a sinagoga, mas nunca haviam se convertido completamente ao judaísmo, fazendo a circuncisão. Além disso, um número considerável de mulheres importantes da cidade respondiam à mensagem de Paulo. A fé que os cristãos em Tessalônia tinham tornou-se amplamente conhecida. Pelo menos 2 vezes a igreja filipense enviou apoio financeiro a Paulo enquanto ele estava em Tessalônia, onde ficou várias semanas. Enquanto Atos enfatiza as origens judaicas da igreja em Tessalônica, as cartas de Paulo a eles deixam claro que muitos deles, dizendo dos ídolos vos convertesses a Deus, conforme 1 Tessalonicenses 1,9, como louvor a ídolos na época do Novo Testamento. Era uma prática gentia e não judaica. A variedade étnica marcou a igreja dos Tessalonicenses, e tendo recebido o nome da irmã de um rei macedônio no final do século IV a.C., a cidade de Tessalônica era a capital do distrito da província romana da Macedônia, possuindo um excelente porto natural. Localizava-se na famosa Via Egnatia, uma grande entrada militar romana que ia desde a costa balcânica ocidental até a atual Istambul e era governada por politarcas, uma classe de oficiais peculiar à região. Lucas mostra sua costumeira sensibilidade histórica usando esse termo raro, magistrados da cidade, lá em Atos 17:6. Como antes em Filipos e depois em Bereia, o ministério paulino em Tessalônica chamou a atenção tanto dos oficiais romanos quanto dos oponentes judeus,
Os líderes judeus não estavam contentes com a mudança dos seguidores da sinagoga. Eles então fizeram a acusação de que Paulo e seu grupo tinham virado o mundo de cabeça para baixo. Uma acusação muito séria, muito mais próxima da rebelião civil do que do dano público sugerido pelo longo uso de palavras familiares. Chamar Jesus de Senhor era empregar um título de outra forma que seria aplicado ao imperador romano. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que irá outro rei Jesus, conforme Atos 17:7. Muito possivelmente as autoridades romanas que revisaram o caso tenham incluído os maridos das mulheres distintas persuadidas por Paulo. A ira deles pode ter piorado as hostilidades judaicas. Como não conseguiram encontrar Paulo, seu anfitrião Jason foi preso, de modo que Paulo teve que pagar a fiança. E à noite, Paulo e Silas partiram secretamente para Bereia, que ficava a 100 quilômetros a sudeste. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também estava sendo anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões contra o apóstolo. Portanto, em 3 cidades sucessivamente, Filipos, Tessalônica e Bereia, Paulo e seu grupo partiram em meio à inquietação civil e tiveram seu trabalho missionário interrompido no meio. Foi essa a recepção inicial do Evangelho no continente europeu. Amados, durante seu breve ministério em Atenas, Paulo estava profundamente preocupado com a situação daquela nova igreja em Tessalônica. Ele tentara voltar antes 2 vezes, mas Satanás o impediu, conforme 2:18 dessa carta. Então, quando não conseguiu mais suportar a incerteza nem planejar com êxito uma visita, ele enviou a Timóteo de volta à igreja para investigar o seu progresso. Timóteo trouxe um bom relatório de volta. Os tessalonicenses estavam prosperando em sua fé e estavam igualmente preocupados com Paulo. As novidades a respeito da sua fé em meio aos problemas se espalharam amplamente pela Macedônia e Acaia. A província ao sul, tanto Paulo quanto os tessalonicenses ansiavam em se reunir. Mas havia mais ministério para Paulo em Corinto, cerca de 80 quilômetros a oeste de Atenas. De Corinto, revigorando suas boas novas que tinha recebido de Timóteo de Tessalônica, parece que Paulo escreveu a carta que hoje se chama 1 Tessalonicense. Dos cálculos baseados na inscrição de Galho, uma cópia pública de uma carta do imperador romano ao procônsul de Acaia, pode-se afirmar que 1 Tessalonicenses foi escrita entre 50 ou 51 depois de Cristo. A carta, com a possível exceção de Gálatas, é, portanto, a carta mais antiga conservada de Paulo, e, na verdade, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Os 4 evangelhos, embora descrevam acontecimentos anteriores, foram publicados de forma posterior, na sua forma final. Escrita primeiramente em tom de alívio e gratidão, 1 Tessalonicenses é marcada pelo agradecimento em relação ao crescimento da igreja, na ausência forçada de Paulo. A carta não contém uma teologia elaborada como Romanos, nem uma repreensão ou heresia ameaçadora como Gálatas, nem conselhos pastorais extensivos como em 1 Coríntios. O modelo comum na carta de Paulo, ensinamento teológico seguido de aplicação prática, é ligeiramente modificado em 1 Tessalonicenses. Os capítulos 1 ao 3 ensaiam as lembranças de Paulo sobre o ministério, entre eles a sua preocupação com o estado da fé que eles tinham, a comissão de Timóteo para voltar para a igreja, seu deleite notável em saber da fé inabalável deles. E os capítulos 4 e 5 contêm exortações características sobre assuntos como pureza sexual, caridade responsável, estima e apoio aos líderes, paciência e prestabilidade em relação às várias necessidades humanas. Está claro que esses conselhos só repetem o que Paulo recomendara antes, quando estava com eles, e que os tessalonicenses já seguem seu conselho, mas deveriam fazer cada vez mais. Como também o fazeis, 1 Tessalonicenses 5:11. Das frases cuidadosamente balanceadas em 1:3 e da repetição dos termos em 5:8, está claro que Paulo, provavelmente outros antigos cristãos missionários, falavam repetidamente da fé, esperança e caridade, como um trio favorito das virtudes cristãs. Que bênção, meus irmãos! Além disso, a aplicação pessoal dessa carta é importantíssima, pois para os cristãos de todas as épocas como Paulo, os que ficarmos vivos lá em 1 Tessalonicenses 4:15, esperavam confiantemente a volta de Cristo em seu próprio tempo.
Por nossa história da igreja, havia aqueles que privavam a volta de Cristo de todo o seu esplendor, estabelecendo datas ou definindo limites, tirando assim a iminência da volta de Cristo. Aqueles que quaisquer idades que fazem esta estão alegando saber mais do que o próprio Jesus, pois em Marcos 3:32 nós vamos ler que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Imediatamente após o prenúncio da volta de Cristo, Paulo indica que a súbita volta de Jesus não surpreenderá os cristãos preparados que colocaram a armadura apropriada, a qual trabalha em todas as dimensões de tempo, fé no passado, esperança no futuro e amor no presente. Duas coisas estão certas. Primeiro, a volta de Cristo é um acontecimento futuro garantido. Esse acontecimento está mais próximo do que jamais esteve antes, é o segundo. Mas especificar uma data para a segunda vinda, ou especificar um momento no qual o Senhor deve certamente retornar, ou concentrar-se unicamente em sistemas proféticos detalhados que tentam suceder precisamente vários acontecimentos finais descritos na Escritura, nós estaríamos diluindo a força da volta de Cristo como está revelado em 1 Tessalonicenses. A última linha de Paulo, afirmada 2 vezes, o texto grego usa exatamente as mesmas palavras. É o consolo face à morte. Tal mensagem estimula também os descrentes contemporâneos dos Tessalonicenses, que se lamentam por aqueles que dormem em Jesus. Isso não desanima a expectativa, mas também não estimula os sistemas presunçosos de volta da data de Jesus. Deus é revelado de uma forma tremenda nesses escritos paulinos, nas epístolas de Tessalônica. Primeiro, Deus é o Pai, é a fonte da ira e do desagrado daqueles que se opõem a Ele. Mas para aqueles que o servem, Ele é o receptor de agradecimentos. É a origem da salvação, da coragem, da paz, da aprovação. Deus ressuscitou a Jesus e ressuscitará os mortos que confiarem nele. Ele é o Deus vivo e genuíno. É oposto aos ídolos, é uma testemunha incontestável. A vontade de Deus se relaciona com a pureza moral, mas também com a ação de graças contínua. A sua palavra, o Evangelho de Deus, compara com os Evangelhos de Cristo e notadamente chega através da palavra humana. Em 1 Tessalonicenses, como em vários lugares da Bíblia, Deus é a fonte primária de tudo. É o fim de tudo também. De tudo que se relaciona com a vida natural e também com a espiritual. Cristo também é revelado nessa epístola. Jesus Cristo é o Filho de Deus, cuja morte e a ressurreição ocorreram e Paulo testifica. Fornece um exemplo aos crentes que sofrem agora, mas que, como ele mesmo, Cristo, serão ressuscitados no futuro. Os crentes de antes e de agora têm a posição espiritual mística no Senhor, que todavia é prática o suficiente para ser a base do respeito para governar os anciões. A graça vem de Cristo. 1 Tessalonicenses 5:28. Mas acima de tudo, em 1 Tessalonicenses, Cristo surge como o rei que volta, o conquistador dos mortos, cuja volta esperada do céu dá conforto aos aflitos e alegria os que nele esperam. Esse será o dia de Deus. Esse será o dia do Senhor, o dia de Cristo. E o Espírito Santo também se faz presente e está em ação nesta epístola. Todos os cristãos podem afirmar que foi Deus quem nos deu também o seu Espírito Santo. O Espírito inspira alegria mesmo quando em meio à aflição. Quando o Evangelho chegou em Tessalônica, ele não veio somente com palavra, mas também em poder, e no Espírito Santo e em muita certeza, conforme capítulo 1 e verso 5. Sugerindo com isso uma mistura balanceada de discussão intelectual e poder espiritual, provavelmente com sinais e maravilhas, e profunda resposta pessoal, revela em nós um caráter vivamente carismático do louvor em Tessalônica. A atividade profética que alguns estavam inclinados a conquistar, mas para que Paulo pede aceitação verificada, suas palavras deveriam ser lidas então assim: a todos os santos irmãos. É isso, queridos. Vamos para o nosso primeiro slide depois desse prefácio da Bíblia Plenitude. A igreja em Tessalônica era exemplar, entretanto imatura, porque houve pouco tempo de contato pessoal com Paulo. Por volta do ano 50 a 51 ele escreveu
animado com as boas notícias enviadas por Timóteo, conforme nós vimos no prefácio. Paulo escreveu essa epístola com o objetivo de estimular os tessalonicenses a permanecerem firmes na fé, a partir da perspectiva do retorno de Cristo. As informações básicas que nós temos que passar dessa epístola é que está no grupo das epístolas paulinas eclesiásticas. O seu autor, por quase a maioria, é reconhecido como Paulo. A data é de 50 a 51 depois de Cristo e ela foi escrita em Corinto. O alvo era os cristãos de Tessalônia. Os versículos-chave são 1 Tessalonicenses 3, versículos 12 e 13, que diz assim: e 13. E o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. E a expressão-chave dessa epístola é vida cristã. O propósito pela qual foi escrita é que na igreja de Tessalônia havia ainda alguns maus entendidos contra o retorno de Cristo. Paulo desejava esclarecê-los em sua carta. Ele também escreve como instrução a uma vida santa. Acontece que os irmãos estavam esperando a vinda de Cristo para aquele instante. Estavam ali na iminência da volta de Cristo, como nós hoje estamos, é bem verdade. Mas eles começaram a deixar de fazer as suas atividades cotidianas para se preocuparem com aquela data. Isso estava causando um certo desconforto em toda a cristandade daquele lugar. Queridos, as epístolas de Paulo, elas trazem praticamente o mesmo esboço. Fala uma parte de teoria, no caso a teoria vem do capítulo 1 ao capítulo número 3, e a prática nos capítulos 4 e 5. Na teoria, trata a experiência, o passado, e na prática, a expectativa do futuro, tendo o crescimento espiritual no presente como embasamento, como base, para que essas teorias sejam, então, aplicadas na prática. Outro ponto importante são os personagens. Os principais personagens que Paulo narra é o próprio apóstolo São Paulo, que escreveu para os cristãos da igreja em Tessalônica para confirmar a segunda vinda de Cristo e elogiá-los pela sua fidelidade. Timóteo, filho de Eunice e neto de Loide, né? Algumas pessoas chamam Loide, mas na verdade Loide tem um acento no O, é Loide. Tá? Timóteo atestou a fidelidade da igreja de Tessalônica. Ele foi enviado por Paulo, porque Paulo tinha sido expulso de lá, praticamente expulso, e ele enviou Timóteo para trazer mensagens a respeito. E Silas, que viajou com Paulo como missionário enviado de Jerusalém. Nós vamos ver o caráter de Deus de forma muito evidente na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeiro, Deus, ele é fiel. Capítulo 5 e verso 24 vai nos dizer isso. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus também se ira. Capítulo 1, verso 10 e capítulo 2 e 16. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura de Deus. 2,16. E nos impede de pregar aos gentios as palavras de salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus cai sobre eles até o fim. Portanto, Deus é fiel, mas ele se ira. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Engana-se quem pensa que o nosso Deus não vai tratar com aqueles que hoje estão mercandejando, por exemplo, o Evangelho. Engana-se aqueles que pensam que o nosso Deus vai deixar passar em branco, como nós dizemos no nosso linguajar, todas essas obras de iniquidade que nós estamos vendo no nosso tempo. Deus é fiel, mas ele se ira.
E a forma que nós temos para nos livrar da ira vindoura de Deus é estarmos em Cristo. Conforme Romanos capítulo 8 e verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O contexto de 1 Tessalonicenses é bem interessante. Similar a Coríntio, Tessalônica era metrópole cosmopolita, cujos habitantes vinham de toda parte do mundo conhecido na época. Do norte vinham os germânicos com seu paganismo, da Alcaia vinham os gregos com a sua filosofia, do ocidente vinham os romanos com poder e riqueza, e por fim do oriente vinham também muitos judeus com seu legalismo religioso. Mesmo com todo esse sincretismo presente, Tessalônica foi apelidada de a cidade ortodoxa por causa do seu caráter cristão. Homens e mulheres idôneas trabalhando em prol da obra de Cristo. A segunda viagem missionária de Paulo, conforme você vê no mapa, essa linha tracejada de vermelho, você pode ver que quando ele saiu ali da cidade de Tessalônica, ele já parte para outras cidades cumprindo a sua agenda. E ele só vai escrever quando ele chega em Coríntios. Então ele passa por Tessalônica, vai a Atenas, vai até Coríntios, e de lá ele escreve essa carta depois que ele recebeu a mensagem de Timóteo, que havia passado por lá e tinha visto que a igreja estava prosperando. Quero abrir um parênteses aqui para falar sobre prosperidade. Prosperidade é algo muito importante. Mas prosperidade não consiste em bens materiais não, querido. Você é rico se você tiver o suficiente. Se você não sentir falta de nada. Isso aí você é rico. Mas se você tiver Jesus, mesmo sentindo falta de alguma coisa, mesmo assim você é rico. Mesmo você passando necessidades, mesmo assim você é rico. Mesmo você passando por provas, mesmo assim tu és rico. Porque Cristo é o tesouro maior que alguém pode encontrar. Quando nós vamos ver lá em Apocalipse, falando da igreja de Esmirna, o próprio Jesus, através de João, da revelação de João, ele fala para os irmãos de Esmirna, dizendo o seguinte: sei que tu és pobre, mas és rico. Em Mateus capítulo 6, verso 19, ele diz para não juntarmos tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome e os ladrões roubam e mina. Diz que nós temos que juntar tesouro nos céus. Portanto, amados, eu chego à conclusão de que riquezas e bens nos céus são mais importantes do que as coisas terrestres. E o ser é prioritário em relação ao ter. Não julgue as pessoas pelo que ela tem. Julgue pelo que elas são. Consiste em você abrir o seu coração e entender que essas coisas que temos hoje são efêmeras, que tudo passará, mas a palavra de Deus não passa. Portanto, queridos, juntais tesouros nos céus. A igreja em Tessalônica foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, como vimos, quando Paulo e Silas, libertos do cárcere de Filipos, se dirigiram a Tessalônica. Em Atos 17, 2:4, relata que Paulo só pregou 3 sábados na sinagoga. E os versos 5 até o 10 mostram como a oposição dos judeus foi tal que Paulo e Silas tiveram que fugir à noite para Bereas. Saíram de lá corridos. A mesma oposição obrigou Paulo a fugir de Bereia para Atenas, de onde mandou o jovem Timóteo a fim de saber como iam aqueles novos crentes que tinham deixado em Tessalônica. Foi o relatório de Timóteo que impeliu o coração de Paulo a escrever a primeira epístola aos Tessalonicenses. O conteúdo da epístola é muito rico, mas vou tentar passar para vocês em breves palavras. Na epístola encontramos muitos elementos do comportamento dos Tessalonicenses, que animavam o coração do apóstolo Paulo e tornavam aquela igreja um referencial, um indicativo claro da correta postura dos Tessalonicenses, do caráter cristão que eles tinham. Pode ser vista na prática da tríade cristã. 1 Tessalonicenses 1 e 3 vai dizer assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade, da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Que bênção! A fé de 1 Tessalonicenses 1, 8 e 3 e 6. O amor de 1 Tessalonicenses 3 e verso 6.
de capítulo 4 e verso 9, a esperança de 1 Tessalonicenses 1 e 10, faziam parte daquela igreja e estavam florescendo de modo a impactar aquela cidade cosmopolita. Muitos estavam se convertendo e era a bênção de Deus a igreja que Paulo abriu em Tessalônica. Quando Timóteo traz esse referencial para Paulo, ele escreve essa epístola a qual estamos agora trabalhando. A igreja em Tessalônica era identificada como um povo que vivia o cristianismo autêntico, imitavam o Senhor Jesus, recebia a palavra com alegria, era modelo para outros crentes, abandonou de forma total os ídolos e se aproximou de Deus. Imitavam os crentes maduros e progredia na fé. Paulo, nas duas epístolas aos Tessalonicenses, ele concentrou os seus ensinos, então, na volta de Cristo. Na primeira, em todos os capítulos encontramos textos sobre a volta de Cristo. Capítulo 1, versos 9 e 10, aguardem dos céus a volta de Cristo. Capítulo 2, 19 e 20, exultar com a volta de Cristo. Capítulo 3, versículos 12 e 13, viver em santidade. Capítulo 4, do 13 ao 18, conhecer a doutrina da volta de Cristo. Capítulo 5, versículo 1 ao 11 e versículos 23, seja vigilante e sóbrio para a volta do nosso Cristo. Inspiradora para o recém-convertido, a vinda do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Animadora para o servo fiel, a vinda do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Purificadora para o cristão, a vinda de Cristo em 1 Tessalonicenses 3, do 1 ao 4 e verso 12. Consoladora para os que estão enlutados, a vinda de Cristo em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. E despertadora para o cristão que dorme, em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Esse é o panorama da epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no seu volume 1. Sofrimento, perseguição, risco de morte, tribulações e aflições, mas a espera do nosso Redentor, a espera de Cristo, a espera da sua volta. Essa é a mensagem de Paulo em 1 Tessalonicenses. Cristo é visto como a esperança de salvação dos crentes, tanto agora quanto em sua vinda. Quando ele regressar, libertará, capítulo 1 e verso 10, capítulo 5 do 4 ao 11. Galardoará, premiará, capítulo 2, verso 9. Aperfeiçoará, capítulo 3, verso 13. Ressuscitará, capítulo 4, do 13 ao 18. E santificará, capítulo 5 e 23. Todos os que nele confiarem. Todos os que nele confiam. Que carta maravilhosa. Que mensagem tremenda. Aceitação no cânon bíblico. Diante de tantas observações paulinas, é possível que haja reflexo de 1 Tessalonicenses em 1 Clemente e Inácio. Mas isso não é certo. O que temos certeza é que essa epístola foi incluída no cânon de Marcião e no fragmento moratoriano. E é citada nominalmente por Irineu, por Inácio e por outros pais da igreja. Parece que ela não despertou dúvida alguma na igreja primitiva sobre o seu lugar no cânon. Diante de tantas coisas boas, diante de um caráter irrepreensível daquele povo, essa carta teve o seu lugar assegurado no cânon bíblico. Queridos, agora chegamos às nossas aplicações práticas. 1 Tessalonicenses é um livro que pode ser aplicado em muitas situações da nossa vida. Primeiro porque ele nos dá confiança de que, como cristãos que somos, quer estejamos vivos ou mortos quando Cristo voltar, estaremos junto com Ele. No arrebatamento, aquele que morreu ressuscitará. Primeiro os que dormem, depois nós, os que estamos vivos. Assegura-nos também, como cristãos, que não receberemos a ira de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 8, 9. E esse livro também fornece lições sobre como andar na vida cristã cotidianamente. Em 1 Tessalonicenses 4, 5, essa parte prática vai ser trabalhada. Para concluir 1 Tessalonicenses, eu gostaria de falar sobre a questão do nosso coração. Nós precisamos, assim como os irmãos de Tessalônica, reafirmar em nossos corações a tríade cristã, apresentada na epístola como fé, amor e esperança. Por quê? Porque a nossa fé
não é a última que morre, conforme a humanidade diz. A nossa fé e a nossa esperança está baseada em Cristo, que vive e reina para todo sempre. O amor que a epístola nos mostra é nos colocado no coração por um amor de Deus, que deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário em amor da humanidade. E a esperança, como eu falei, que para o mundo é a última que morre, para nós ela vive e reina para todo sempre. Nós precisamos ter fé, irmãos, para aguardar a volta de Cristo. Precisamos amar para cumprir o nosso papel aqui na terra. Cada um de nós precisa de esperanças para viver estimulando, em face a muitas lutas da vida, o nosso caráter cristão. E essa é a síntese dessa maravilhosa epístola. Chegamos a 2 Tessalonicenses, e depois que nós terminarmos 2 Tessalonicenses, nós vamos para o nosso aplicativo Jitsi Meeting, para que nós possamos então bater um papo, um fórum aberto de perguntas e respostas e pontuar algumas coisas que nós não colocamos aqui no vídeo. Mas eu gostaria de ler novamente o prefácio de 2 Tessalonicenses para poder introduzi-los a esse manancial de sabedoria que é a carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica. Antecedentes. Aleluia. Autor e data. 1ª e 2ª Tessalonicenses são bastante semelhantes em linguagem, sugerindo que Paulo escreveu a segunda carta algumas semanas após a primeira. A volta do Senhor é de importância central em ambas as cartas. 1 Tessalonicenses revela que alguns tessalonicenses estavam perplexos com a morte de pessoas amadas e temendo perder a volta do Senhor. E em 2 Tessalonicenses surge um problema diferente, relacionado à volta de Cristo, sobre as origens da igreja em Tessalônia, as relações de Paulo com eles e outras coisas pormenores que Paulo vai tratar. Tanto em 1 Tessalonicenses como em 2 Tessalonicenses, está claro que os crentes sofreram algumas perseguições e opressão. Olha aí os pormenores aparecendo. Afinal de contas, sofrer perseguição é coisa de cristão daquele século. Da mesma forma que Paulo e Silas, o que levou a saírem da cidade à noite. A preocupação de Paulo, no entanto, é com a estabilidade espiritual da igreja tessalonicense. Isso levou a enviar Timóteo a expressar, escrevendo a primeira carta, uma alegre satisfação por conhecer das saúdes espirituais deles. A estabilidade dos tessalonicenses, sua persistência e paciência em meio às adversidades, atraíam louvor e gratidão frequentes do apóstolo. Ainda assim, havia preocupações evidentes sobre as atitudes desequilibradas relacionadas com a volta do Senhor. Ouvimos, diz o apóstolo aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 11, que alguns entre vós andam desordenadamente não trabalhando. Pelo visto, parar de trabalhar era instigado por uma doutrina errônea de que alguém desarmado tinha trazido para Tessalônica a doutrina que anunciava que o dia do Senhor estivesse perto. E tal doutrina pode ter uma origem falsamente reivindicada pelos carismáticos, ou pode ter surgido em uma carta falsamente atribuída a Paulo. Nós não sabemos. Qualquer que seja a fonte da doutrina errônea de que as pessoas não precisavam mais trabalhar porque Jesus estava voltando, 2 Tessalonicenses ressalta a maneira correta de compreender a volta do Senhor. Esse dia, esclarece Paulo, não acontecerá até que determinados acontecimentos ocorram. Em primeiro lugar, haverá uma apostasia como nunca houve. E mais importante, o homem do pecado será revelado, o filho da perdição. Essa figura chamada de anticristo nas cartas de João se autodenominará Deus, e ele enganará muitos, pois terá grandes poderes, inclusive a capacidade de realizar prodígios. O espírito de tal figura, o mistério da injustiça, já operava naqueles dias, mas o poder, não identificado claramente pelo apóstolo, resiste e controla o homem do pecado de forma a impedi-lo de interferir nas consumações do curso dos acontecimentos humanos por Deus através da volta de Cristo na sua segunda vinda. Duas vezes em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2:15 e no capítulo 3:6, o apóstolo apela para a tradição, crenças fixas dentro das igrejas, como uma verificação sobre a doutrina carismática. Frequentemente nas cartas tessalonicenses, ele relembra seus leitores a continuar com as coisas que ele ensinou
E já nessas cartas, provavelmente os mais antigos livros do Novo Testamento a serem escritos, está se desenvolvendo um pouco de crenças cristãs bem definidas. Segunda Tessalonicenses, se escrita apenas algumas semanas depois de Primeira Tessalonicenses, também seria sido escrita no ano 50. E a sua aplicação pessoal para os nossos dias é importantíssima, pois a Escritura apresenta tanto sinais e impulsos, quanto descrições da volta do Senhor. Isso pode parecer contraditório, mas os cristãos alertas observarão sinais e sabem que o mistério da injustiça é perene. Eles evitam, no entanto, estabelecer datas, deixando o tempo e o momento propício nas mãos do Senhor, que está sentado na sala de controle do universo e passeia pelos corredores do tempo. Então, queridos, antes de serem adotadas as doutrinas originais que se originaram com a profecia carismática, elas devem ser testadas. E um teste como esse certamente é coerente com as crenças geralmente aceitas, que são chamadas de tradições da igreja histórica, e especialmente alinhado com crenças apostólicas. É sensato aprender então que mesmo o homem do pecado, o anticristo, possuirá poderes milagrosos, prodígios, inesperadamente não são a base suficiente para termos fé. Nem todo mundo que obra milagres é de Deus, é isso que a Bíblia está dizendo. Eles podem ser imitados, mas o amor duradouro de Deus, que é derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo, conforme Romanos 5,5, continua na eternidade mesmo depois que os dons carismáticos terem passado. A caridade, então, é a forma como os crentes experimentam a eternidade dentro do tempo. Deus é revelado nessa epístola da seguinte forma: como em outros lugares do Novo Testamento, Deus é visto como o Pai, a fonte da graça, a caridade e objeto de agradecimento. Ele escolheu aqueles em seu reino e os tornou dignos de seu chamamento de salvação, mas também resistiu aos malfeitores e permitiu a ilusão daqueles que desprezam a verdade e que não o conhecem verdadeiramente. As igrejas são de Deus, conforme capítulo 1 e verso 4, que diz assim: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Lê do engano achar que a igreja é sua, que a igreja é minha. Lê do engano achar que o culto deve agradar a você, ou agradar A ou a B. Nós temos que entender que a igreja é de Deus, que o culto é para Deus e não para nós outros. Então, portanto, aquela frase que nós escutamos às vezes: não gostei do culto, sinceramente cai no marasmo, beirando a idiotice e a ignorância de não saber que o culto é para Deus e que a igreja é dele. Elas, as igrejas, descansam nele. Cristo também é revelado na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Qual a igualdade de Cristo com Deus recebe atenção especial nesse livro. Pai e Filho juntos são fonte de graça e paz, consolo, estabilidade, caridade e paciência. E embora a igreja seja geograficamente localizada em Tessalônica, a sua posição espiritual se encontra em Deus. Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Como em 1 Tessalonicenses, o Senhor Jesus virá de novo, e ele, com o assopro da sua boca, derrotará o homem do pecado no momento da sua volta, e tornará a vingança daqueles que não conhecem a Deus. Na única referência direta ao Espírito Santo em 2 Tessalonicenses, Paulo agradece a Deus pelos Tessalonicenses, cuja seleção para a salvação por Deus desde o início. O apóstolo descreve pormenorizadamente como a santificação do Espírito e a fé da verdade. Olha o Espírito Santo em ação aí. A obra da santificação do Espírito pode ser vista como uma maneira de encarar a intenção de Deus de salvar o seu povo, porque o Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. A declaração profética do Espírito, ou assim afirmada, sempre deve ser testada. Glória a Deus. Partimos então para os nossos slides de 2 Tessalonicenses. Espero que você esteja gostando da aula. Essa aula vai ser de muita relevância.
Pois bem, queridos, o espaço de tempo que separa as duas epístolas aos Tessalonicenses é bem menor que um ano. Isso ocorreu porque a comunidade local não assimilou corretamente as orientações da primeira epístola, especialmente em relação à volta de Cristo. É que havia na igreja alguns falsos mestres, que insistiam em dizer que o dia de Cristo já havia chegado. A igreja então estava contaminada e precisava ser reorientada sobre vários aspectos futuros. Eles tinham caráter, tinham fé, tinham amor, mas esperavam de forma inerte a volta de Cristo. Alguns paravam de trabalhar, não plantavam mais, e aquilo estava trazendo grandes problemas para a igreja. Havia na igreja alguns falsos mestres que instigavam em dizer que o dia de Cristo já havia chegado. A igreja estava contaminada e precisava ser reorientada sobre vários aspectos futuros, no entanto. Por isso, Paulo escreveu 2 Tessalonicenses, que é o segundo volume do Manual de Fé escrito à igreja em Tessalônica. Informações básicas a respeito da epístola. Se encaixa no grupo de epístolas paulinas eclesiásticas. O autor é o apóstolo São Paulo. E a data vai também variar de 50 a 52 a.C. O local, o mesmo lugar que Paulo estava antes, em Corinto. E o alvo era os crentes da Tessalônica. Versículo-chave. 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Note que ele fala de epístola porque existia uma certa suposição de que tinha chegado uma epístola falsa para ele, dizendo que o dia do Senhor estava chegando e que eles não precisavam mais manter as suas vidas cotidianas, que eles tinham que estar dedicados integralmente a isso. A expressão-chave é o dia do Senhor. O propósito é que a igreja de Tessalônica ainda tinha alguns equívocos sobre o dia do Senhor. Eles achavam que já tinha acontecido. Então eles paravam de trabalhar, estavam sendo gravemente perseguidos. Paulo escreveu para esclarecer os mal-entendidos e também para confortá-lo. Então essa carta de 2 Tessalonicenses é uma carta de esclarecimento daquilo que eles já deviam ter aprendido e, no entanto, estavam errando, porque foram ali confrontados por mais uma artimanha de Satanás de enviar uma carta falsa, de colocar uma heresia, de plantar o joio no meio do trigo. A verdade é essa. Queridos, o esboço fala sobre gratidão, esclarecimento e exortação. Gratidão, desencorajados pelas perseguições e necessitados de incentivo para perseverar, eles estavam caindo no desânimo. Eles foram ludibriados por falsos mestres, os quais estavam confundindo o dia da volta do Senhor. E mudaram os mandamentos divinos, particularmente pela recusa ao que já tinha sido dito. Então, existia gratidão, instrução e correção. Os principais personagens da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses continuam sendo os mesmos da primeira. Paulo, que escreveu para dar orientações de como manter a igreja saudável com um testemunho efetivo. Silas, que estava junto com Paulo quando ele escreveu. E Timóteo, que viajou com Paulo como missionário. O caráter de Deus é amplamente divulgado nessa epístola. Primeiro, Deus é bom, é amoroso, é justo e se ira. Deus é bom, primeiro. Deus é amoroso, segundo. Deus é justo, terceiro. E Deus se ira. Então nós sabemos que Deus é um Deus bondoso, que Ele é amoroso, mas Ele também é justiça. E Ele se ira com a injustiça. Fazendo uma comparação agora entre as duas epístolas, para que nós tenhamos uma compreensão do todo, nós podemos dizer que não é muito difícil perceber que as duas epístolas são similares. Aproximadamente um terço da primeira é reafirmado na segunda. Nesta, Paulo é mais formal nos seus objetivos. Isto, porém, pode ser explicado pelas circunstâncias um pouco mais conturbadas naquele momento. Afinal, já havia se passado um tempo, ele já havia mandado a primeira epístola e não estava vendo o resultado daquela primeira epístola se concretizando. Então ele começa a ser mais formal, ele começa a usar mais da sua autoridade apostólica. Em 1 Tessalonicenses, Paulo trata
de como os tessalonicenses eram evangelizados à medida que recebiam a palavra de Deus. Ele trata da iminência e importância do retorno do Senhor, e ele enfatiza isso. E os santos são consolados e encorajados. Já na segunda epístola, ele trata com os tessalonicenses que estão sendo edificados, observando o progresso dele na fé, no amor e na paciência. Mal entendidos a respeito do retorno do Senhor são corrigidos, e os santos são assegurados do juízo de Deus contra seus inimigos. Afinal de contas, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Em 1 Tessalonicenses, Paulo fala de consolação, encorajamento, trata a escatologia, a volta de Cristo. Já na segunda epístola, ele fala de correção, exortação, também de escatologia, e enfatiza o dia do Senhor. Então, o conteúdo da epístola, meus irmãos, nós podemos dizer que a segunda epístola aos Tessalonicenses apresenta também o tema da segunda vinda de Cristo. Podemos dizer que havia um crente naquela igreja que agiu como se o dia do Senhor já houvesse chegado. Paulo exorta veemente os que provavelmente, usando o pretexto da imediata volta de Cristo, não queriam trabalhar. E esse problema escatológico vai sendo resolvido na segunda epístola. À medida que Paulo exorta aquela igreja, ele também reafirma a questão escatológica da doutrina da volta de Cristo, apresentando seus principais elementos. Nas perspectivas de convicção de recompensa para os santos, 2 Tessalonicenses 1:10, e na perspectiva de convicção de vitória final de Cristo, em 2 Tessalonicenses 2 e verso 8. Os propósitos são também da escatologia reafirmada que a justiça sobre os perseguidores chegará, que haverá descanso para os atribulados, que haverá castigo aos que rejeitaram o evangelho de Cristo. O louvor do nome de Cristo precisa ser adorado e louvado. A reunião dos santos é tratada também em 2 Tessalonicenses 2:1, até a destruição final do iníquo, que acontecerá escatologicamente em 2 Tessalonicenses 2 e verso 8. Então a escatologia é reafirmada como a ordem dos fatos. Ainda sobre escatologia reafirmada, podemos falar de um plano da ordem. Qual a ordem? Primeiro, sejam operosos no ministério. A operosidade do ministério da iniquidade. O homem de Cristo, o iníquo, aliás, o homem de Cristo não. O homem iníquo já opera no ministério da iniquidade. Existe uma remoção do que detém o ministério da iniquidade que tem que haver antes que ele venha. Até que seja revelada a revelação do ministério da iniquidade, é preciso que seja removido o que o detém. Não fica claro aquilo que irá removê-lo, mas nós temos algumas suposições que iremos tratar no nosso bate-papo no GIPS. Engano generalizado na terra, a volta de Jesus Cristo, a destruição total do ministério da iniquidade será também tratada aqui. Alguns textos não podem e não foram explicados em detalhes pelo apóstolo Paulo. Primeiro, que é o homem da iniquidade? Mais conhecido como anticristo, o homem da iniquidade é visto em toda a Bíblia, mas de maneiras distintas. Ele aparece desde Gênesis como a semente definitiva da serpente, lá no proto-evangelho, em Gênesis 3,15. Foi profetizado por Daniel no seu livro escatológico, lá em capítulo 9, verso 7, e no 12 e 11. Foi confirmado por Jesus em Mateus 24,15 e é derrotado lá no Apocalipse, em Apocalipse 19, do 19 ao 20 e do 20, versículo 10. Aquele que detém, existem teorias, e a teoria mais aceita é que seja o Espírito Santo, em seu ministério, na Igreja de Cristo, na proclamação do Evangelho. O fato é que não é prudente afirmar com certeza qual seria a teoria. Isso cabe uma discussão, isso cabe um debate, e nós podemos tratar isso no nosso fórum aberto. Então, amados irmãos, as orações que temos na epístola. Temos uma oração de petição, lá em 2 Tessalonicenses 1, 11 e 12. Cumprir com o poder e propósitos de Deus. Nós temos uma petição de consolar os corações, em 2 Tessalonicenses 2, versos 16 e 17, que é confirmar os crentes em toda a boa obra e boa palavra. Temos uma oração também de intercessão, que está constantemente em Cristo, lá em 2 Tessalonicenses 3,15. E temos uma oração devido às dificuldades e às inconstâncias, né? Então, em 2 Tessalonicenses 3,16, nos leva a ter mais comunhão com Cristo, é o propósito dessa oração e dessa petição.
Aceitação no cânon bíblico. Foi atestada por Policarpo, está incluída no cânon de Marcião, está também no fragmento muratoriano. Irineu cita 2 Tessalonicenses nominalmente. As duas cartas foram aceitas em épocas bem remotas. Parece que não houve dúvida nenhuma na igreja primitiva sobre o seu lugar no cânon. Parece que não houve dúvida nenhuma. Chegamos às aplicações práticas. A segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses é cheia de informações sobre os fins dos tempos. E também nos exorta a não sermos ociosos e a trabalharmos pelo que temos que fazer. Existem também algumas grandes orações em 2 Tessalonicenses que podem nos servir de exemplo como orar pelos outros crentes nos dias de hoje. E por fim chegamos à conclusão de que essa carta se encaixa na narrativa bíblica como parte da garantia de Deus a seu povo de que apenas Cristo detém a chave para o futuro e que nós podemos confiar nele e derrotar o inimigo no presente e de uma vez por todas no tempo apropriado. É isso, queridos. Eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus por esse período que nós estamos estudando, agradeço ao Seminário Teológico Harlan Graham pela oportunidade de estar ministrando nesse curso e de estar passando um pouco desse conhecimento que Deus nos deu para que nós todos sejamos edificados de uma forma comum. Quero agradecer também à coordenação, a todos os professores, os docentes, a vocês alunos por essa paciência. Nós ainda estamos nos adaptando a esse estilo de videoaulas, né? E nós temos nos aperfeiçoado e estamos melhorando a cada dia para poder dar com excelência aquilo que é o nosso ministério, o ensino da palavra de Deus, tá? Vamos lá ao Fórum Gypsy Meet. Você vai acessar pelo link que está no nosso grupo de WhatsApp e nós vamos bater um papo de imediato já sobre esta epístola, sobre essas epístolas de Paulo à igreja de Tessalônica. Fiquem com Deus, vamos orar encerrando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela iluminação que Tu nos desse, pelo temor que temos, pelas nossas vidas e das nossas famílias, pelos grandes livramentos que Tu tem nos dado numa época tão difícil, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Valeu, queridos. Fiquem com Deus. Graça e paz.